Questão número 12 da segunda versão do exame de suficiência de 2018. Uma empresa comercial comprou 100 unidades da mercadoria X, então ele pôs o nome aí de mercadoria X, né? Não tem uma mercadoria definida, por um valor total de R$8.000 em 1º de agosto de X1. Em 15 de agosto de X1, vendeu 50 unidades dessa mercadoria pelo valor de R$100 cada. Em 20 de agosto de X1, adquiriu mais 50 unidades da mesma mercadoria pelo valor unitário de R$90. Sabendo-se que a empresa utiliza o método PEPS para o controle de seus estoques e que os valores estão todos livres de impostos recuperáveis, o valor do CMV apurado em 31 de agosto de de X1, foi de letra A, 4.000, B, 5.000, C, 8.500 reais, né? E letra D, 12.500 reais. Então, aqui é uma questão de controle de estoques, a gente precisa saber dos métodos. Nessa situação, ele já nos informou que o método utilizado é o PEPS, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? O primeiro produto ou mercadoria, como você queira chamar, primeiro produto que entra é o primeiro produto a sair. E aí ele pede para a gente apurar o custo das mercadorias vendidas, que é o CMV, em 31 de agosto. Então, nós temos aí as seguintes movimentações dos estoques. Em 1º de agosto, ele comprou 100 unidades do produto X por R$8.000. No dia 15 de agosto, ele vendeu 50 unidades desse produto X pelo valor unitário de R$100. No dia 20 de agosto, ele compra 50 unidades desse produto X pelo valor unitário de R$90. E em 31 de agosto, a gente precisa encontrar, então, o custo das mercadorias vendidas. Então, aqui a gente vai utilizar essa tabela do controle de estoques, só para ficar visual, para você entender, então, o raciocínio da questão. E a gente utiliza nas aulas também, mas eu sempre indico que você não tente utilizar essa tabela na hora do exame, porque você vai perder muito tempo elaborando a tabela e raciocinando ali de forma, né, no formato da tabela. Então, o que eu indico é que no cantinho da prova mesmo, você já recolha as informações que você precisa para você conseguir resolver a questão. Então, primeiro a gente vai resolver a questão aqui, utilizando a tabela para ficar visual para você, e depois, lá no final, eu vou te mostrar uma forma de resolver a questão sem fazer o uso da tabela. Então, utilizando a tabela do controle de estoques, a gente sabe que o método é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Em 1º de agosto, teve a compra de 100 unidades do produto X por R$8.000. Então, nas colunas da entrada, nós temos aí a quantidade 100, que foram as unidades que foram compradas. O valor unitário a gente não sabe, mas ele informou que o valor total era de R$8.000. Então, para encontrar o valor unitário, basta dividir o valor total pela quantidade comprada. Ou seja, 8.000 dividido por 100 dá R$80 por unidade, né? Esse é o valor unitário. E lá na coluna dos saldos, que está em vermelho, eu vou só, então, informar o saldo desse momento. Como não tinha nenhum estoque, nenhum produto antes dessa compra, o saldo, então, é a mesma, né, da compra que fizemos. Então, 100 unidades, R$80 o valor unitário, o valor total de R$8.000. No dia 15 de agosto, ele vende 50 unidades desse produto X pelo valor unitário de R$100. Então, lá nas saídas, nós já vamos informar. Então, nós já estamos na segunda linha. Na segunda linha, vai mostrar toda a movimentação que está ocorrendo no dia 15 de agosto. Então, saída de 50 unidades, ou seja, né, quantidades vendidas 50. Ele diz que o valor unitário é de 100 e não diz o valor total. O valor total vai ser qual? O valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades. 50 vezes 100, R$5.000. Então, aí nós temos a primeira saída. No método PEPS, o primeiro produto que entra é o primeiro produto que sai. Essa questão está bem simples, então só tivemos uma entrada, nós já sabemos então que não tinha um estoque inicial antes dessa entrada. E agora, quando for sair essas vendas, esse valor vai sair justamente desses produtos que acabaram de entrar no dia 1º de agosto. Então, nós tínhamos aí 100 unidades no estoque, vamos então retirar 50. Essas informações, nessa linha, esses valores que estão em vermelho são a saída.
Então, nós estamos saindo com 50 unidades, o valor unitário do custo era de R$80, 50 vezes 80, R$4.000. E aí, então, esse valor da saída ficou em negrito agora, e o valor que está agora em vermelho, que eu coloquei na linha abaixo, vai ser então o saldo. Então, o saldo ficou 50 unidades também, né? Nós tínhamos 100 unidades, vendemos 50, sobrou 50. 50 unidades, o valor unitário de R$80, então o valor total é de 50 vezes 80, dá R$4.000. No dia 20 de agosto, ele comprou mais 50 unidades pelo valor X, 50 unidades do produto X, pelo valor unitário de R$90. Então, nós temos aí lá na terceira linha as entradas. Então, 50 unidades pelo valor unitário de 90. Temos, então, aí o valor total de 4.500, que é 50 vezes 90. E lá no saldo vai ficar assim, então. Nós temos a primeira linha do saldo, 50 unidades que nós já tínhamos no estoque, que tinha sobrado depois da venda, ao valor unitário de 80, e o saldo, então, de R$4.000. Agora, nós temos, então, o saldo total. Nós já tínhamos 50 unidades, compramos mais 50. Então, temos 100 unidades ao valor total. Nós tínhamos o valor total de R$4.000 e agora compramos 4.500, ou seja, temos o valor total de R$8.500 e o valor unitário se modificou. Como a gente tinha, então, o saldo total de 8.500 e vamos dividir por 100, nós temos, então, o valor unitário de R$85. E aí ele pede, então, lá no dia 31 de agosto, o valor do custo das mercadorias vendidas. Com a tabela aqui, eu só coloquei em vermelho as informações que a gente precisaria para resolver a questão, né? Como teve só uma saída, que foi de R$50, de 50 unidades, então nós teríamos, então, a saída de 50 unidades e o valor do custo dela era de R$80. Essas unidades, elas saíram devido àquela compra que nós fizemos no dia 1º de agosto e a gente sabia que o custo dela é de R$80. Então, quando essas mercadorias saíram, o custo permanecia o mesmo, ou seja, 80. Então, temos, então, 50 unidades para o custo unitário de R$80. Nós vamos encontrar, então, o custo da mercadoria vendida, 50 vezes 80, dá R$4.000. Aí, aqui, se você não tivesse, então... E aí a gente encontra o gabarito letra A, né? R$4.000. Se você, então, não fizesse essa tabela, você não precisa fazer, né, a tabela na hora do exame para ganhar tempo, inclusive. Você, então, precisaria aqui, então, apenas observar as vendas, né? Então, nós teríamos um saldo de entrada lá na movimentação, ele entrou com 100 unidades, vai sair com 50 unidades. Como ele quer o custo das mercadorias vendidas, nós vamos, então, recolher essa informação de quantas unidades foram vendidas, ou seja, 50. E aí a gente precisaria observar, então, qual era o custo dessa mercadoria quando ela entrou. Então, lá em 1º de agosto, ele fala que são 100 unidades que entraram pelo custo unitário de R$80. Então, sabemos, então, que essa venda vai ser feita com essas mercadorias que entraram e que o custo permanece o mesmo. Ou seja, pegaríamos, então, o valor unitário dessas mercadorias de R$80 para encontrar o custo das mercadorias vendidas. E aí, saberíamos, então, que 50 vezes 80 dá R$4.000. Gabarito letra A. Essa é a questão 12 da prova tipo 1, questão 11 da prova tipo 2, questão 14 da tipo 3 e questão 13 da tipo 4. Ok, pessoal? Essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou enviar para a gente no e-mail momentodeestudar@gmail.com. Bons estudos e até a nossa próxima questão.